Vamos lá para quem já está aqui na sala com a gente. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e aí vocês me falam se vocês estão conseguindo enxergar com clareza ou não, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Me dá um okzinho aí no chat se vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou compartilhando com vocês. Sim, sim, maravilha, perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Hoje é a nossa última mentoria do ano. Já fez mais de um ano que a gente tem esses encontros recorrentes aqui na Aegis, né? Essas mentorias que a gente realiza para o direcionamento de prescrição em profissionais. Alguém que está aqui comigo na sala já participou de alguma outra mentoria da Aegis? A Sara falou que faz um tempo, que já. Sim. Mas olha só, Sara, como já faz bastante tempo, eu acho que você vai perceber que a gente não vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente não vai falar muito sobre produto ou fazer apresentações comerciais. Hoje a gente vai ter uma pegada um pouco diferente. Hoje, a nossa proposta é auxiliar quem ainda não consegue prescrever o hormona e entender o que está travando essa prescrição, essa prática clínica, tira todas as dúvidas possíveis para que essas pessoas também consigam ter os resultados incríveis que a gente tem com hormona. E para quem já prescreve, para quem já trabalha com hormona, eu queria que essa tua mentoria fosse um momento e um espaço para a gente compartilhar experiências, para que a gente pudesse falar sobre isso, sobre os resultados que os pacientes apresentam, sobre o quanto isso agrega e acrescenta e é expressivo na nossa prática clínica, porque eu acredito e eu tenho total certeza que o melhor marketing realizado no consultório é o marketing de um paciente com resultados obtidos e sucesso terapêutico. Não existe marketing, métrica, módulo, método, curso que bata esse tipo de marketing. Então, é isso que a gente busca para vocês, é sucesso terapêutico, mas principalmente conseguir atender ao que vocês realmente precisam em relação a tendências, a assuntos, a dúvidas, enfim, a gente está aqui para isso, tá? Então, hoje eu queria propor uma conversa para vocês. Em vários momentos eu vou pedir interação de vocês no chat, se vocês puderem me responder no chat, ou se vocês se sentirem à vontade para abrir o microfone ou para abrir a câmera também, eu acredito que vai ser uma interação bem legal, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os resultados e feedbacks do Hormona. E para quem nunca me viu aqui, eu acho que todo mundo já me viu, mas para quem nunca me viu aqui, eu sou farma por formação, né? Eu sou pós-graduada minha especialidade é sistema endocannabinoide, então eu sou pós-graduada em cannabis medicinal, tenho uma extensão pela Federal de Santa Catarina. Sou speaker de endocannabinoidoma, né? O sistema endocannabinoide estendido. Sou membro da SBEC, eu atuei na primeira importadora do mundo a ser apoiada pela ONU, importadora de cannabis medicinal, e também sou head de farmácia e a farmacêutica responsável na Aegis, tanto responsável técnica quanto responsável pela curadoria científica e o posicionamento de produtos da Aegis, tá? Bom, para quem não conhece a Aegis mesmo, como essência, assim, pessoal, a Aegis é uma empresa que ela nasce da vontade de unir natureza, ciência e tecnologia. E dessa fusão, desse DNA único, nasceu uma empresa que surgiu como uma startup de mercado e hoje ela foi até mencionada pela Exame, pela revista Exame, como a primeira startup do mercado magistral a conseguir transformar a pesquisa
de bancada, pesquisa mesmo, de pesquisa acadêmica, em negócio, em serviço. E não só trazendo novas soluções terapêuticas para o mercado magistral e agregando a ciência com papers e a ciência médica com novos recursos. A Aegis também fez o desenvolvimento e a patente de uma tecnologia de revestimento de moléculas e é uma empresa que tem a sua significância muito expressiva no universo de negócios, no sentido de bioeconomia, de preservação, de prezar pela floresta em pé. Então, nós somos ciência brasileira. E todas as vezes que vocês prescrevem produtos da Aegis, vocês não estão prescrevendo só uma solução terapêutica. Vocês estão prescrevendo uma solução terapêutica e eficaz, além de fomentar diretamente a ciência brasileira e contribuir para que a gente consiga manter o nosso núcleo de cientistas. Hoje a gente tem em torno de 65 cientistas na nossa universidade, no nosso laboratório parceiro, na Universidade Federal do Amapá, que fica em Macapá. Assim como a Aegis está presente na Universidade Federal do Amapá, ela está presente como escritório, né, de comercialização enfim, e relacionamento dentro do Complexo das Clínicas, que é o maior complexo hospitalar da América Latina. Lá a gente passou por um processo seletivo para poder residir dentro de um hub de inovação e saúde, e lá a gente representa tecnologia em nutracêuticos e bioativos no Brasil. Então, sempre com muito orgulho. Eu estava até comentando com o pessoal que entrou antes que eu tenho o privilégio de ser apaixonada pelo que eu faço e isso tem um adicional de paixão, porque a Aegis ela traduz para o mercado a paixão e a fidedignidade pela ciência, né? Então, bom, para que vocês saibam que a gente tem no nosso pilar de ciência muito estabelecido, coordenado pelo Dr. José Carlos Tavares, que é um profissional, um senhor que teve seu nome mencionado mais de uma vez, inclusive, no ranking dos pesquisadores mais influentes de Stanford, naqueles 2%, que tem uma cadeira cativa na Real Academia de Farmácia da Espanha, na Real Academia de Farmácia de Wuhan. Então, a Aegis ela muda um pouco o modelo de operação do mercado. Nós deixamos de importar insumos e começamos a desenvolver insumos com base nas necessidades populacionais que o Brasil apresenta. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta? Que bacana, Sara. A Sara mandou aqui no site assim, ó. Dr. José Carlos Tavares é ótimo. Já tive a oportunidade de conhecê-lo e ler um livro dele. Que bacana, Sara. Que bacana. Bom, então vamos em frente. O que que a gente vai falar hoje, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia do que a gente vai conversar. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios terapêuticos do climatério, o que que isso representa para os profissionais que lidam com saúde da mulher. Por que que o hormônio é uma solução para essas pacientes? Os principais diferenciais terapêuticos, a tecnologia de biodisponibilidade que ele apresenta, o que é e como prescrever, as contraindicações e precauções e, claro, os estudos científicos publicados. Em seguida, eu mostro para vocês um pouco do nosso grande finale, que são alguns feedbacks e a oportunidade de vocês trazerem um pouco para a gente também na prática clínica diária de vocês. Falando sobre os desafios terapêuticos do climatério, gente, por que eu quis trazer esse assunto à discussão? Porque hoje tá na moda as pessoas dizerem que elas trabalham com saúde da mulher, né? Então, o meu foco é saúde da mulher, o meu foco é saúde da mulher. Aí que tá. O seu foco é saúde da mulher ou o seu foco é atender mulheres? Porque são coisas diferentes. E para a gente conseguir atender em saúde da mulher, é preciso que a gente entenda toda a complexidade e a grandiosidade do organismo feminino. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a complexidade bioquímica do homem é muito mais simples. Eles têm um ciclo hormonal ao longo da vida. A mulher tem ciclos hormonais ao longo dos meses. No homem, você tem sempre a mesma proporção, sempre uma dominância de testosterona. Na mulher, não é bem assim.
Dependendo do momento do ciclo, você tem uma predominância de progesterona, dependendo do momento do ciclo, você tem uma predominância de estrógeno. Se essa mulher tiver uma dominância de testosterona, ela vai trazer alguns quadros clínicos de inconformidade também. E aí a gente precisa saber ler e entender que hormônio é sobre proporção. É quase que uma identidade da pessoa, não é sobre quantidade. E saber interpretar, gente, é muito complexo isso hoje em dia, porque é, a gente está confundindo o que é sintoma com o que é causa, o que é distúrbio com o que é patologia. E aí fica tudo muito nebuloso, e aí a gente entra com punches, com forças, assim, sabe? Com impulsos de intensidades desproporcionais para as queixas e causas. Porque às vezes a gente quer tratar uma queixa como uma causa, e não é assim. Ou a gente quer tratar uma causa como uma queixa, acha que é só uma questão simples e não entra com a força necessária. O que a gente precisa lembrar é que utilizar moduladores bioativos nesses momentos são coringas muito bons de serem lançados. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente trabalha com bioativos moduladores de homeostase, você devolve a capacidade de autorregulação para o seu organismo, de operar na melhor performance que ele pode. Quando você faz esse tipo de manobra na prática clínica, você evita que o paciente muitas vezes esbarre em colaterais, porque você não está tentando induzir uma proporção ali, né? Você está colocando o mínimo necessário que ele precisa, você não está extravasando. Então, faça necessário que a gente tenha à mão ativos coringas, assim, que a gente consiga usar em alguns casos, principalmente quando a paciente chega poliqueixosa. Sabe aquela paciente que chega e aí parece que ela tem as dores do mundo? Que, tipo, ela tem tudo ao mesmo tempo? Nesses momentos, gente, é importante a gente estabelecer etapas na abordagem da paciente. Então, primeiro a gente elimina os principais fatores de intensidade, de exacerbação, que é o processo inflamatório, processo oxidativo, reequilibra a base hormonal basal mínimo ali, reduz a resistência insulínica, e aí depois você vai reavaliar a paciente de novo, para entender o que realmente era problema e o que era caos metabólico. Porque tem muito disso, tá? E muitas vezes o caos metabólico da paciente, que normalmente é induzido pelo estilo de vida, e negligência à saúde faz parte de um estilo de vida ruim, ela chega apresentando várias coisas e acha que ela tem vários problemas, e na verdade, ela não tá doente, ela só não tá saudável. E a gente precisa saber diferenciar e explicar essa diferença para o paciente. A paciente ela tem que entender que não é porque ela não está doente que ela está saudável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode não estar doente e também não estar saudável, tá? Então é importante a gente fazer esse tipo de diferenciação. E quando a gente fala do climatério em si, que é aquela fase que vem desde pré-menopausa até desde o pré-menopausa até o pós-menopausa, a gente fala de uma fase muito conturbada, porque ela é uma fase marcada pela instabilidade de atividade ovariana. Então, quando a gente for pensar nesses desafios, a gente tem que pensar que esses sintomas eles vão variar de intensidade. E eles podem flutuar na sua manifestação. Então, ora essa mulher apresenta fogacho, ora não mais. Ora apresenta insônia, ora não mais. Ora apresenta irritabilidade, ora não mais. Ora apresenta inchaço e retenção, ora não mais. Isso não quer dizer que ela melhorou ou piorou, tá? Isso pode ser só uma flutuação característica desse período. Então, para a gente saber diferenciar mais ou menos como acontecem essas manifestações, a gente pensa na menopausa como o epicentro de um de um terremoto, sabe? O epicentro de um tremor. Então, a pré-menopausa, deixa eu ver se eu consigo colocar um laser aqui pra gente poder conversar legal. Aqui, ó. A pré-menopausa, normalmente, acontece quando a minha paciente, ela não tem falhas menstruais, ela tem sintomas, não necessariamente característicos, mas ela já começa a ter aquela sensação que o mês acabou e a TPM dela não vai embora. Isso pode ser em relação à irritabilidade, isso pode ser em relação a cansaço, isso pode ser em relação ao humor, pode ser em relação a várias coisas.
Ah, Sara, eu é que agradeço. Imagina, não tem problema. Essa aula vai ficar gravada, tá? A gente vai deixar gravado como a nossa edição especial de final de ano. E aí, se você quiser, depois você pode assistir e pode me chamar e tirar suas dúvidas diretamente comigo, tá bom? Muito obrigada, Sara, e parabéns pelo trabalho que você faz com as mulheres no climatério. Bom, pessoal, retornando, a gente estava falando sobre os períodos de intensidade, né? Então, aqui, ó, esses sintomas, eles já aparecem, mas não necessariamente eles são característicos, tipo um fogacho. Pode ser principalmente irritabilidade, humor e fadiga, principalmente sono, tá? Aqui começa a ter um problema perceptível, principalmente nessa transição aqui para perimenopausa. Ah, Natasha, beleza, mas como que eu diferencio? Na perimenopausa, normal, isso não são regras, tá, gente? São predominâncias de padrão. Normalmente, essa mulher começa a apresentar falhas menstruais. E entendam, falhas não necessariamente é ausência, tá? A falha pode ser qualquer alteração menstrual. Menstrua mais, menstrua menos, menstrua pouco, menstrua curto, ou menstrua muitos dias, ou menstrua muitas vezes no mês, ou fica 2, 3 meses sem menstruar. Normalmente acontece isso. Essa mulher, ela menstrua a cada 3 meses, tá? E aí, aqui o bicho começa a pegar. Aqui o bicho começa a pegar porque começam a aparecer aqueles sintomas mais específicos. O fogacho aqui começa a pegar forte. E tem um outro ponto aqui que é a paciente, nesse período, é onde começa a ficar feia a alteração de composição corporal. Aqui o negócio começa a pegar. Aqui ela começa a ter uma perda aceleradíssima de massa magra e um aumento de gordura abdominal muito grande. Eu sempre brinco nas aulas, vocês sabem quem é o Gru do meu mapado favorito, né? Exatamente, exatamente. O que acontece com essa mulher? Gru. Ela engrunha. A musculatura começa a ir embora, principalmente o músculo de marcha, que é glúteo, que é a primeira coisa que ela sente, e deltoide, que é músculo de trabalho, aqui no ombro. Porém, ela bota a roupa tá frouxa atrás, só que tá apertada na cintura, só que ela tá mais leve. Só que ela se olha no espelho e ela se sente, ela tem a percepção de estar mais gorda. E isso começa a ser um problema. Porque, tipo, como que eu tô mais leve, mais gorda e minha calça tá mais larga na perna, começa a não fazer sentido para ela. E isso acontece porque quando o ovário para, gente, para tudo, tá? Se o ovário para tudo. Ele não para seletivamente, tipo, eu vou parar de fazer só progesterona. Ou eu vou parar de fazer só estrógeno. Vou parar só com a testo. Não. Se para tudo. E lembrando que o que mantém massa muscular é testo e 20% da testo livre é quem faz o ovário. Então, já dá para entender o que acontece, né? Claro, com certeza. E lembrando que a testo mantém musculatura, mas não quer dizer que repor só testosterona para essa mulher vai fazer a diferença, tá? Lembrem-se que se eu tenho uma predominância de testosterona, eu começo a ter alterações de padrões hormonais e, consequentemente, alterações de comportamento, alterações bioquímicas, enfim, aquelas bem características andrógenas que a gente já conhece, tá? Chegamos ao epicentro do meu terremoto, que é a menopausa. Percebam, gente, o epicentro desse terremoto, né, aonde o bicho pega mesmo ali, ele começa antes da menopausa em si, tá? Ó, se vocês verem aqui no finalzinho da perimenopausa, já tá complicado, tá? Aí, lembrando que a menopausa é o nome da última menstruação, os 12 meses seguintes que a gente leva para considerar a menopausa vigente, na verdade já é um período de pós-menopausa, tá? A menopausa em si é o nome da última menstruação. Dali em diante, até o final da vida dessa mulher, ela vai viver o pós-menopausa. Ah, Natasha, mas existem pesquisadores que discutem que eu permito que eles discutam. Para mim não faz diferença. A menopausa vai durar até o final da vida da mulher. Porque eu acho que não dura os 10 anos que alguns cientistas falam. Porque, curiosamente,
esse prazo bate com a janela de oportunidade de reposição hormonal. E se a menopausa é caracterizada pela parada de atividade ovariana, tipo, parou de funcionar, por que que o pós-menopausa acaba se esse ovário nunca mais vai voltar a funcionar? Então, eu não concordo com essa definição, tá? Para mim, o pós-menopausa, ele vai sim perdurar até o último dia de vida dessa mulher. Só que, o que que acontece? Eu vou já dar o pulo do gato para vocês conseguirem ajustar os protocolos quando vocês atendem. Normalmente, o problema aqui, ó, é sintomático, tá? Normalmente aqui o problema é sintomático. Aqui, normalmente, o meu maior vilão é invisível. Normalmente. Por que que eu tô falando isso? Porque quando eu falo desse lado do meu gráfico, normalmente eu tô falando de tudo aquilo que incomoda essa mulher socialmente. Libido, fogacho, insônia, alteração de humor. Daqui pra frente, ó, da menopausa pra frente, eu tô falando de alteração cognitiva, eu tô falando de osteopenia, de osteoporose, de sarcopenia, eu tô falando de desproporção de colesterol, eu tô falando de aterosclerose, eu tô falando de várias coisas que até então nem se sabiam que era o impacto da menopausa, tá? Então a gente tem sempre que olhar para o que é sintomático e para o que não é sintomático. A paciente nunca vai chegar no consultório falando, nossa, doutora, acho que, não sei, tô sentindo a minha artéria entupindo. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer, tá? E quando a gente olha para os desafios mais específicos da mulher brasileira, eu trouxe um estudo para vocês que, se eu não me engano, não me falha a memória, quem fez foi a Fiocruz, que chama o perfil da mulher climatérica brasileira, onde eles trabalharam com mulheres de 45 a 65 anos, né? Com 1.500 mulheres. Então, essas mulheres, normalmente, elas estão aqui, ó, tá? Onde o bicho começa a pegar para frente. E o primeiro dado que eles tiveram é que, para arredondar, 88% dessas mulheres têm sintomas associados ao climatério, tá? Então, o climatério, ele é o guarda-chuva inteiro. Ele é até onde o tremor pode ser sentido. A menopausa em si é a rachadura onde ocorre o tremor, tá? Além disso, de saber que 88% das mulheres sofrem com algum tipo de sintoma, eu gosto muito desse dado, desse estudo. Quem já me viu falando sobre hormona sabe que eu uso ele em todas as aulas. Por que que eu faço questão de usar? Gente, toda vez que eu converso com uma mulher no climatério, principalmente uma mulher pós-menopausada, é muito comum que ela tenha uma fala, tipo, hoje eu entendo e eu tenho dó da minha mãe, das minhas avós, porque elas viveram esse período sem saber o que era isso. Porque elas passaram por isso sem saber. Imagina a quantidade de mulheres que passa por isso e acha que tá louca, acha que tá doente, acha que tá morrendo. Porque se vocês olharem o ranking de queixas, a fadiga é o top 1. E eu nunca vi uma paciente se queixar para mim ou referir essa fadiga como um leve cansaço. É sempre uma fadiga patológica, é algo bizarro que se assemelha realmente a uma fadiga de um paciente debilitado, sabe? É uma fadiga que, segundo as pacientes, tira a vontade delas de viver. Então, não é um simples cansaço que a gente pode trabalhar como se fosse algo sutil, tá? É algo que realmente precisa de. É uma queixa que merece uma atenção especial, porque isso que dita o ritmo da paciente, tá? Em seguida vem 85%, olha isso. Em seguida vem variação de humor, que está muito ligado. Se você está cansado o tempo todo, você não é feliz. Em seguida vem dificuldade para dormir, faz todo sentido. Se você não dorme, você fica cansado e, né, bom humor é impossível. E as dificuldades de dormir normalmente são causadas pelos suores noturnos e pelo fogacho, além das noites de sono pensantes que são tiradas dessa mulher por conta da falta de libido. E ela passa por tudo isso ao mesmo tempo, o mundo dela cai e ela não entende nada. E se a gente for parar para ver aqui, ó, nesse top 6, tá, gente? Top 6 sintomas. O último tem uma predominância de 62%, ou seja, mais da metade das mulheres sente o sexto sintoma, imagina o resto, sabe? Então,
realmente é algo muito caótico para a mulher passar por essa fase. E se não tem ninguém para orientar ela, para ouvir essa mulher ou para assistir ela nessa fase, essa mulher ela se perde no próprio limbo emocional e ela vai acabar parando na mão de um psiquiatra para entrar com antidepressivo ou com ansiolítico. Inclusive, eu tô com um feedback que eu não vou conseguir colocar para vocês porque é áudio, mas eu tenho uma psiquiatra que adotou o hormona como base de portfólio para mulheres menopausadas, antes de medicá-las com psicotrópicos, para que a gente primeiro possa restabelecer o prejuízo cognitivo e emocional que a queda hormonal causa, para depois suprir com um fármaco se for necessário, tá? Isso é bem interessante, eu gostei muito da abordagem dela, inclusive. Bom, então, visto todos esses problemas, esse caos que acontece para a mulher, né? Por que que o hormona é uma solução? Primeiro, porque o hormona, sim, Luciana, sim, eu fiquei lisonjeada com a abordagem dela, porque ela entendeu o que é atender saúde da mulher e não o que é atender mulheres. Realmente, eu fiquei muito feliz. E quando a gente fala do hormona como uma solução diferente, é porque com o hormônio a gente fez o inverso. Normalmente as pessoas pesquisam e descobrem fármacos e depois elas tentam aplicar eles para alguma coisa. Com o hormônio foi diferente. A gente observou o comportamento do mercado, observou os resultados de estudos, o comportamento dessas mulheres e desenvolveu um produto, um composto, uma associação de extratos que conseguisse atender a todas as necessidades que eram manifestadas por essas mulheres, como se fosse uma prescrição coringa para o climatério, que pudesse permear e chegar ao máximo de mulheres que precisam possíveis. Por quê? Porque se a gente tivesse que lidar com reposição hormonal, primeiro que ficaria restrito ao médico, e segundo que para você dominar a hormonologia, realmente lidar com reposição de hormônios, é um profissional que tem que estudar muito, que tem que dedicar muitos anos a isso, né, a dominar essa arte de proporção. Lembra que eu falei no comecinho para vocês sobre a alta funcionalidade de você dar bioativos de homeostase terapêutica para o nosso organismo, para que ele realmente consiga se restabelecer, sabe? Tipo, você dá condições pro organismo se restabelecer, para que você não precise esbarrar em colaterais. Foi isso que a gente procurou com o hormona, que fosse uma solução assertiva, segura, que ele conseguisse dar conta das principais e maiores queixas dessas mulheres, mas que ele também tivesse a possibilidade e a assertividade de ser prescrito por diversos profissionais que ainda não conseguem dominar totalmente a hormonologia, mas que já têm a consciência e entendem que o hormônio impacta a vida inteira do paciente em todos os sentidos, em todos os aspectos. E ele quer ajudar a paciente de alguma forma, ela quer ajudar a paciente de alguma forma, que foi o que essa psiquiatra fez. Ela entendeu a valoração nessa modulação, conheceu o hormônio, testou, se apaixonou e implementou como base de protocolo, antes de reavaliar a paciente, tá? Então, quando a gente desenvolveu o hormônio, a gente fez questão que ele atendesse os universos de queixas e os que normalmente não aparecem com queixas. Então, que ele conseguisse promover uma homeostase saudável hormonal e que ele conseguisse atender as necessidades cardiovasculares, reduzindo o risco de infarto, por exemplo, dessas mulheres que acima de 50 anos sobem 30%, mas que a gente também conseguisse atender os universos queixosos, então o fogacho, a sudorese noturna, o fog mental, a fadiga, a libido. A gente trata esse universo de energia, libido e cognição como performance, mas não é performance São Silvestre, gente, é performance como ser humano de alta performance, sabe? Assim como a estética corporal. Eu podia ser muito fútil com vocês aqui e dizer que não importa, a gente não precisava ter colocado esse pilar no hormônio porque não é relevante. Mas seria uma grande negligência da minha parte, porque hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que uma mente é capaz de adoecer um corpo. E uma mulher insatisfeita com o que ela vê no espelho é uma granada.
que vai explodir a qualquer momento. A qualquer momento. Por quê? Ela não se reconhece mais no espelho, o corpo dela tá mudando muito rápido. Ela sente como se a cognição estivesse dissociando do corpo, uma fadiga que não é dela, a composição corporal muda, os hormônios ficam estranhos, o humor fica estranho, ela entra em atrito frequente com as pessoas, ela não se sente pertencente a esse mundo, sabe? E aí, quando ela olha no espelho, nada faz sentido. E aí ela começa a perder a perspectiva dela de buscar ajuda, porque a gente entra naquele limbo dualitário de ou eu não vou procurar ajuda porque acontece todo mundo, eu só tenho que aceitar, ou eu não vou procurar ajuda porque só acontece comigo, vão achar que é frescura. Então, eu acho que a primeira prescrição eficiente para qualquer paciente no climatério é uma escutativa. É a gente saber escutar essa paciente, escutar o que ela quer dizer, o que ela tem a dizer, não só aquela verborragia que normalmente o paciente traz para o consultório, é saber extrair informações, isso é uma boa anamnese. Inclusive, a gente já teve esse tema aqui nas mentorias, se vocês quiserem ver esse tema por aqui de novo, sintam-se à vontade para mandar no chat para pedir para a gente também, tá? Bom, então a gente consegue transitar entre os quatro universos com maestria, trazendo uma abordagem sistêmica e muito acolhedora para esse momento que a paciente está passando. Vamos falar sobre os principais diferenciais terapêuticos, tá? E a tecnologia de biodisponibilidade que o hormônio apresenta. Vamos falar sobre os recursos que existiam no mercado antes do hormônio chegar, tá? Eu fui a pessoa que, quando eu trabalhava como estagiária na farmácia de manipulação, eu manipulei simicifuga racemosa para minha mãe. Eu passei por esse processo. Aí depois a gente teve a fase da amora, depois a gente teve a fase da prímula, aí depois a gente teve a fase das isoflavonas. Eu passei por todas essas fases com a minha mãe, sempre buscando manipular e trazer uma solução para ela, mas nunca era o assertivo, nunca era o suficiente. Eu sentia que faltava alguma coisa e a minha mãe sempre teve uma sensibilidade com hormônios, ela tinha dores de cabeça e ela tinha alguns problemas vasculares também, então a gente ficava muito apreensivo quanto a isso, né? E sempre aquela reclamação de sempre do paciente, tá, gente? O paciente de consultório chora e o paciente de casa também chora, que é muita cápsula, eu tenho que tomar muitas vezes, e pipipi. Essa choradeira rolava em casa também, tá? E aí, bom, passou-se o tempo e todos esses ativos, né? E depois o mercado sempre começa a trazer novas soluções, antigas soluções com novas roupagens. Então, a gente teve a época de novo da maca peruana que sumiu, aí voltou, aí sumiu, aí agora está em alta de novo, né? Utilizar a maca. Teve a época do tríbulos terrestres, que inclusive foi proibido, se eu não me engano, não tá, só médico está podendo prescrever, nutricionista e farmacêutico não está podendo. Então, sempre tem esse negócio de pode, agora não pode mais, agora tira, agora, enfim. O feno grego também estava muito na moda, aí sumiu, aí depois voltou. Só que são todos eles, pessoal, são soluções para aspectos do climatério. Qual é o problema de você tentar sanar um aspecto unilateralmente? A chance de você esbarrar no colateral é maior e não vai resolver o seu problema, porque o seu problema é o funcionamento do organismo. Eu adoro usar essa analogia, porque para mim ela funciona muito, é muito clara. Teu fogão queimou, teu gás acabou, teu gás acabou. Se você pedir um iFood, vai resolver teu problema que é a fome, certo? Beleza? Pediu o iFood, jantou, resolveu o problema, show de bola. Resolveu teu gás? Não. Teu fogão continua não funcionando, porque você não tem gás. O gás acabou. E enquanto você não colocar gás de novo, tu não vai conseguir cozinhar. Ou enquanto tu não consertar o teu fogão, tu não vai conseguir cozinhar. Vai ter que continuar comprando. E o dia que você não comprar, você não come. É simples assim. Com o nosso organismo, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Se eu não capacito ele bioquimicamente e metabolicamente para ele trabalhar, eu vou ter que ficar suprindo dieteticamente sempre. Sempre. E aí eu corro risco de suprir na proporção errada. Então, o ideal é que a gente sempre trabalhe uma primeira linha de suplementação bioativa, capacitando o operacional do nosso organismo.
tá? Isso para qualquer coisa, tá, gente? Não é só para o climatério. Isso é para qualquer coisa. É para recuperar de uma lesão, é para recuperar de uma fratura, é para uma dor generalizada, é para trabalhar a parte cognitiva, é para trabalhar a função de pele, para queda de cabelo, para qualquer coisa, tá? A gente sempre trabalha uma primeira linha bioativa de modulação de homeostase, resgatar uma alostase ali, tá? Senão não tem condição, não tem como. Não vai funcionar, sabe? Imagina se o cano da nossa casa estoura, a gente só fica secando ao invés de arrumar o cano. Não vai dar certo isso, não. Não tem como, não tem como, tá? Então, para atender a todo esse universo, o Hormona ele foi desenvolvido para trazer liberdade, equilíbrio e vitalidade para essas mulheres no climatério. Ele foi desenvolvido para prevenir e amenizar esses sintomas, sendo um complexo bioativo composto majoritariamente por giranil-giraniol, delta-tocotrienol, daidzeína, genisteína, C3G, que é a cenidina 3-glucosídeo, ou glucosídica, dependendo da tradução, e o ácido gálico. Explicando um pouquinho para vocês de como acontece, tá? A ação dele. Geranil, geraniol e delta-tocotrienol são moduladores metabólicos, tá? Básicos, bem básicos. Vão modular inflamação e oxidação e gerenciamento mitocondrial, mínimo. O geranil-geraniol é o responsável por auxiliar na modulação de progesterona e testosterona, ok? A daidzeína e a genisteína, elas são as meninas do estradiol-like. São elas que vão fazer sumirem todos aqueles sintomas provenientes da falta de estrógeno. Então, são elas que vão se vestir de estrogênio para se ligar nos mesmos receptores, tá? A C3G, ela é uma cianidina que vai ajudar muito quando a gente fala de gerenciamento de composição corporal, tá? E o ácido gálico, que vai trazer um baita, dentre todas as coisas que ele faz majestosamente, ele traz uma baita força para essa paciente, reduzindo colagenase, ou seja, reduzindo a velocidade que ela perde colágeno. Ah, Natasha, isso é importante só para a pele? Claro que não. Isso é importante para o tendão, isso é importante para o humor vítreo dos olhos, isso é importante para a mucosa vaginal, isso é importante para a mucosa anal, isso é importante para essa paciente não ter escape de urina, que ela tenha um bom assoalho pélvico, que faz parte da musculatura e do colágeno. Isso é bom para que essa paciente não tenha fissuras na boca, que ela consiga usar uma lente de contato, que ela tenha uma mucosa lubrificada e elástica. Isso é bom para que essa paciente tenha uma incidência menor de problemas vasculares, disfunções de safena, por exemplo. O colágeno ele é importante por. Gente, vocês sabiam que toda vez que a gente tem essas disfunções intestinais, é importante a gente lidar e ter um olhar especial para o colágeno, principalmente na mulher na menopausa? Se a gente parar para pensar que o intestino ele é uma mucosa lubrificada e expansiva, e a gente lembrar que o estrógeno é quem faz a produção, né? Quem dita ali a produção de colágeno e a produção de lubrificação, faz sentido na cabeça de vocês? Tipo, faz um. Tipo, nossa, agora tudo faz sentido. De por que essas mulheres apresentam tantos problemas gastrointestinais. Ou intestino muito preso, ou problema para evacuar. Às vezes, algumas mulheres desenvolvem hemorroida, ou algumas mulheres têm escapes de urina, têm problemas ali na sustentação do assoalho pélvico. Faz sentido para vocês isso? Essa linha de raciocínio? Porque a gente tende a sempre ficar pensando nas mesmas coisas. Tipo, colágeno, pele e articulação. Cálcio, osso. Tipo, é difícil a gente conseguir, às vezes, no dia a dia, correlacionar colágeno com disfunção de safena, por exemplo. Mas faz sentido. Da gente pensar em, por exemplo, disfunção mitocondrial e a paciente reclamando que o cabelo não cresce. Tipo, nem sempre é fácil fazer esse tipo de correlação. Mas é importante que a gente desbloqueie essas linhas de pensamento, tá?
A Bárbara me perguntou assim: então não seria interessante estudar o uso em gestação? Porque tem vários pontos assim que ajudariam as mulheres nessa fase. Bárbara, seria. Porém, a gente não poderia usar a mesma composição, tá? Para a gente ter essa mesma proporção e essa mesma saudabilidade de efeitos que seriam interessantes na gestação, seria mais interessante a gente testar, por exemplo, um Chronic ou principalmente o Teracem, tá? Por que que não é interessante a gente testar o hormona? Porque no hormona eu preciso de uma proporção específica exacerbada de alguns hormônios para que a mulher segure a gestação. Se eu mexo nessa proporção hormonal, pode ser que eu venha a impactar nessa gestação, na perda dessa gestação, porque é a proporção hormonal que segura as estruturas que estão relacionadas ao feto. Então, se eu mexo na proporção, pode ser que ela tenha um descolamento ou que ela tenha qualquer tipo de alteração que impacte na gestação, tá? O seu raciocínio é muito correto, principalmente quando a gente fala sobre você trabalhar uma alta performance na aptidão do nosso organismo de se reparar, uma medicina reparativa, regenerativa, que seria o foco da gestação. Mas a gente conseguiria trabalhar bioativos com resultados semelhantes, mas sem a daidzeína e a genisteína principalmente, sem mexer com estrógeno. Beleza? Bom, além disso, o hormona conta com um duplo mecanismo de modulação hormonal. Gente, quando eu falo duplo mecanismo, não é que eu modulo 2 hormônios, tá? Duplo mecanismo é que ele modula hormônios de 2 formas diferentes, tá? São moléculas diferentes, fazendo coisas diferentes, em receptores diferentes, promovendo ajustes diferentes. Até porque eu gostaria que esse hormônio fosse restabelecido dentro da proporção natural desse paciente, tá? Além disso, a hormona também conta com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ideal para a gente tirar aquele caos da frente da paciente para conseguir enxergar ela de fato, contribuindo para a saúde ovariana e performance mitocondrial principalmente. Não tem, na minha concepção hoje, na linha clínica que eu sigo, não tem como você trabalhar um paciente queixoso sem trabalhar performance mitocondrial. Não importa qual seja a queixa dele, não importa. Não importa. Então, falando um pouquinho sobre os diferenciais do hormona, né? O hormona ele é o primeiro nutracêutico com esse duplo mecanismo disponível. Então, para o estradiol, para o estrógeno, eu tenho a daidzeína e a genisteína, que são miméticas, elas são iguais ao 17-beta-estradiol, se ligando em receptores alfa e beta. Natasha, mas e a mama? E o útero? Elas são neutras em tecido de mama e útero, tá? Qual que é o grande diferencial aqui? Anotem, porque isso faz toda a diferença, tá? A maior dificuldade que a gente tem na modulação dessas mulheres com bioativos no geral é que o efeito dá e passa ao longo do dia, tá? Para isso não acontecer, o hormona ele conta com estradióis likes de 2 tempos de metabolização. Eu tenho a daidzeína e a genisteína, que são estradióis likes, que logo que essa mulher tomar, vai se ligar no receptor e vai fazer o aporte de estrógeno ali para redução de sintomas. Mas, porém, entretanto, todavia, eu tenho outras derivações chamada bioxanina e formononetina. Natasha, pelo amor de Deus, que nomes são esses? É a daidzeína e a genisteína, só que antes de passar pelo fígado. Então, essas duas complexas, elas só vão se ligar no receptor do estradiol depois que passar pelo fígado. Então, você tem uma duplinha que faz efeito no estrógeno logo que você toma, e você tem uma duplinha que só vai fazer efeito no estrógeno depois que passar pelo fígado. Então, quando a primeira dupla está começando a ser destruída e perdendo performance, a segunda dupla chega para assumir o posto e manter essa sinalização. Vocês não têm ideia do poder disso na terapia do paciente. É quase que uma liberação prolongada, mas é na verdade uma molécula inativa. Isso faz toda a diferença no gerenciamento da paciente. Principalmente aquela paciente que ela tem sintoma de manhã, ela tem tipo fogacho de manhã, mas ela tem sudorese à noite ou insônia. Faz toda a diferença, tá? E o segundo mecanismo, que é o realizado pelo geranil-geraniol. Então vamos lá, ó. Daidzeína, genisteína, estrógeno. Geranil-geraniol
progesto e testo, tá? Ah, Natasha, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ativar essa via aqui mitocondrial a partir do gene da proteína STAR, proteína aguda esteroidogênica. Ah, Natasha, por que que ele é diferentão e importante e merece a nossa atenção clínica? Porque eu gostaria que vocês me dissessem o que que vocês têm hoje disponível. Pode mandar aqui no chat, tá? O que que vocês têm disponível para prática clínica hoje que vocês podem prescrever que estimula o organismo da paciente no climatério a continuar transformando o colesterol em hormônio, para evitar que esse colesterol se acumule tanto na área visceral quanto dentro da artéria, e que ela tenha um mínimo de produção hormonal suficiente ali para garantir funcionamento muscular, funcionamento cognitivo, manutenção de sono. O que que vocês têm disponível hoje no mercado para isso? Que faça esse estímulo de conversão? Não tem nada. Não tem nada. É por isso que quando falam para mim, ah, Natasha, mas e os outros ativos que o hormona compete? Eu falo, compete com quê? Compete com quem? Não compete. Não compete. Lembra todos aqueles outros produtos que eu falei para vocês que a gente tinha disponível no mercado? Amora, Cibicifugo, Dong Quai, o Ia Mexicano, o Turkesterone, a Maca, que é mais, gente? A Daidzeína, a Genisteína, Amora, o Fenogrego, o Tribulus. Nada disso faz essa conversão a partir do colesterol. Nada. Então, o hormona, ele passa a ser um recurso terapêutico diferente de tudo que a gente já teve no mercado, porque ele cuida tanto da queixa, do expressivo, quanto ele gerencia metabolicamente aquilo que a paciente não pode ver. Então, com o hormônio, a gente consegue reduzir o risco cardiovascular da paciente. Ah, Nath, melhora o colesterol? Melhora. E a gordura na artéria? Igual simvastatina. Ah, me prova. Provo. Eu vou mostrar para vocês um estudo daqui a pouco. Que a gente fez o corte das artérias. Provo. A gente já está com 2 ou 3, se eu não me engano, estudos publicados em vivo, que são aqueles pré-clínicos, né, que a gente considera. E já vou dar um spoiler para vocês, então, para quem está presente aqui na mentoria, saibam que ano que vem, provavelmente em meados de fevereiro a março, já vai começar a rodar o nosso estudo clínico de hormona, tá? O nosso estudo clínico de hormona, com algumas mulheres que vão trazer os feedbacks delas naquelas escalas internacionais de, de climatério, tá? E aí vocês vão ter mais uma ferramenta aí para se basear, enfim, na hora da prescrição, tá? Lembrando que, pessoal, sabe o geranil geraniol? Pois é, ele é um tijolo, é um tijolo que a gente usa para construir coenzima Q10. Sem esse tijolo não existe coenzima Q10. É necessário. Sem esse tijolo a gente não converte hormônio em colesterol, sem esse tijolo a gente não repara músculo, sem esse tijolo a gente não repara osso. Nossa, Natasha, mas então o geranil geraniol faz tudo isso, o hormônio faz tudo isso? Claro que não. Quem faz tudo isso é a mitocôndria, inclusive geranil geraniol. O que acontece é que às vezes ela não consegue produzir suficiente. Ou o paciente está muito inflamado, ou perdeu performance mitocondrial, teve Covid, está no climatério, perdeu hormônio, enfim. O hormônio ele entrega geranil geraniol para essa via. Então não é que o hormônio faz tudo isso porque, nossa, balela, cura as dores do mundo. Não. Porque ele atua numa base de gerenciamento metabólico mitocondrial. Gente, isso é tecnologia de ponta atrelada à manipulação e gerenciamento metabólico com bioativos. É o que a gente tem de mais novo hoje. E quando eu falo de mais novo, não é mais novo no Brasil, é tipo mais novo no mundo, quando a gente fala de uso de bioativos. Na Europa, inclusive, a galera chama, por causa da cor, né? Ficam chamando o geranil geraniol de ouro em pó, porque ele consegue gerenciar algumas condições extremamente adversas que são causadas por falhas mitocondriais. É bem legal. Se vocês quiserem depois dar um Google e lerem sobre o geranil geraniol, para quem tem esse hobby estranho de ficar pesquisando novas moléculas,
É uma pesquisa bem legal. Eu acho que vocês vão encontrar várias coisas interessantes e que pode agregar à prática de vocês. Bom, resumindo tudo que a gente falou, tá? O hormona vai trazer um equilíbrio das principais gangorras metabólicas, uma ação anti-inflamatória que não inibe a inflamação, estimula o processo de regeneração, inclusive, e se estende ao cérebro. Lembrando que a gente já sabe que o Alzheimer ele é uma correlação do climatério agressivo não gerenciado, já foi apontado pela Nature ano passado. O hormona vai trazer uma manutenção da estética corporal, favorecendo a síntese de colágenos. Ô, gente, a mulher perde até 30% dos colágenos 1 e 3 nos primeiros 5 anos da menopausa. Tá bom para vocês? Tá bom? Vocês já ficaram preocupados? Porque eu com 30 anos já tô. Eu esqueço de beber água, de beber eu terá 100 nunca. Deus me livre. Mas dá para recuperar o tempo perdido também, inclusive. Eu gosto muito de associar a teracem com hormona para as mulheres que sentem que a menopausa, a mão que bateu na estética foi mais forte, sabe? O golpe foi mais pesado. Algumas sentem mais pesado no músculo, outras na articulação, outras na cognição. Vai ser muito particular de cada mulher. Mas quando a menopausa bate forte na pele, na estética, cara, a hormona com teracem é um negócio que. É assim, é a associação de protocolo para paciente contar para amiga e ela não volta para contar para você que deu certo. Ela volta para contar que deu certo e traz mais uma amiga que quer o mesmo resultado. Normalmente é isso que acontece. Eu vou mostrar para vocês os feedbacks no final da aula. Então, a modulação de progesto e testo pelo giranil-giraniol via mitocondrial, a modulação de estradiol pela benzene e pela genisteína, regulação clássico fogante, calor noturno, sudorese, fadiga, estimulando a produção de coenzima Q10, vai atuar na saúde sexual, Natasha? Libido, lembrando que, mais uma vez, vou repetir, libido é biopsicossocial, tá, gente? Vai atuar na libido, no ressecamento de mucosas, principalmente o vaginal, mas vai melhorar também o intestino, vai melhorar a boca, vai melhorar os olhos, o ouvido, enfim. E aí tem duas coisas aqui que eu queria que vocês dessem uma atenção especial, porque também não existem outras soluções no mercado que fazem isso. O hormona tem um potencial antiosteoporótico, é isso mesmo que vocês ouviram, não é antiosteopênico, é antiosteoporótico. Natasha, qual a diferença? Osteopenia é quando o seu osso começa a dizer, já não tô tão bom quanto eu era antes. Osteoporose é quando o seu osso diz, meu Deus, se eu cair eu vou quebrar, tá? A mesma coisa é a dinapenia e a sarcopenia. Dinapenia é disfunção, sarcopenia é CID, tá, gente? É uma discrepância patológica de perda de massa magra. Então, o hormona, ele recupera a densidade mineral óssea. Natasha, você tá brincando, né? Isso é tudo marketing, merchan, apelativo. Não, eu vou mostrar o estudo. Eu tô falando porque eu vou mostrar o recorte do estudo para vocês, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora um estudo cardiovascular, onde a gente comparou o hormona com simvastatina, e eu vou mostrar um outro estudo de nível de estrógeno e perfil ósseo, onde a gente comparou hormona, alendronato de sódio e a reposição de estrógeno, tá? Vamos lá. Antes disso, tecnologia, claro, vocês sabem que não tem como a gente conseguir bons resultados de extratos vegetais se a gente não tiver uma boa tecnologia de biodisponibilidade. E a Evolve faz isso com muita destreza. Ela entrega com uma biodisponibilidade de até 30% mais direcionamento dessas moléculas bioativas para os sítios de ação, além de transformar extratos oleosos em forma sólida, né? Alguns extratos do hormônio, eles são oleosos, eles são transformados em pó pela Evolve. A Evolve é garantia de biodisponibilidade, biossegurança e assertividade terapêutica, tá? Então, o último diferencial que a gente trouxe aqui é que o hormona não é um extrato utilizado para várias coisas e que também ajuda mulheres no climatério. O hormona foi um composto desenvolvido especificamente para atender mulheres no climatério, tá? E a prescrição dele deve ser restrita a mulheres no climatério. Ah, Natasha, mas a minha paciente tem 19 anos e ela tirou os ovários, fez uma esterectomia radical. Então, ela está no climatério, o climatério induzido. Ah, Natasha, mas a minha paciente tem 40 anos e ela tá na menopausa precoce. É um climatério precoce, mas assim como o climatério tradicional, normal, tá?
Não tem janela de oportunidade, tá, gente? A paciente tem 70, 80, 90 anos, ela pode usar? Pode, não tem problema. Como prescrever? 250 miligramas ou 500 miligramas na dose, 1 a 2 vezes ao dia, certo? Então, cápsula de 250 ou 500, ou só pela manhã, ou pela manhã e no final da tarde, tá? Para ficar fácil, qual parâmetro a gente deve pensar para determinar a dosagem do hormônio? Tipo, qual é a linha de raciocínio, né? Eu sempre devo pensar que a dose que eu vou prescrever, ela deve estar de acordo com a intensidade dos sintomas, considerando como determinante ali do que eu vou prescrever, apesar de ter vários efeitos, o quanto de reforço de estradiol essa mulher precisa. Esse é sempre o meu raciocínio na hora de prescrever o hormônio, de ajustar a dosagem, tá? Então pensa sempre naquela imagem do epicentro do terremoto. Quanto mais intenso o sintoma, mais perto da menopausa, mais alta a dosagem. Quanto mais longe do epicentro, menor a intensidade, menor a dosagem, tá? Lembrando, gente, que todo esse material que eu tô comentando com vocês, ele foi retirado do Guia Prática de Prescrição do Hormona, que tá disponível para vocês. Quem não recebeu ainda, sinta-se à vontade para solicitar pra gente, para que vocês recebam e tenham também esses direcionamentos práticos à mão, tá? Então, só comentando um pouquinho, aqui a gente faz uma diferenciação. No pré-menopausa, normalmente são mulheres que não têm a falha menstrual ainda, sintomas leves, né? Começam com 250 miligramas de hormona, com resultados muito bons. Sintomas leves, oscilação de humor, alteração de sono, sensação de cansaço, enfim. Em seguida, a gente tem as mulheres de perimenopausa e transição de menopausa. São sintomas moderados a intensos, bem característicos. Fogacho, ressecamento, queda de libido, redução da disposição muito expressiva, brain fog, com falhas menstruais, tá? Para essas mulheres, a gente trabalha ou uma dose de 500 miligramas pela manhã, ou uma dose pela manhã e uma no final do dia. Lá no guia, inclusive, eu coloquei como a gente deve conduzir o manejo dessas mulheres, tá? Em caso de melhora parcial, você insere outra dose, mantém um pouco, depois retira, tá tudo explicadinho para vocês lá no guia. Ou pós-menopausa, vulgo o resto da vida dessa mulher. São mulheres que estão há mais de um ano sem ciclos menstruais e apresentam sintomas diferentes daqueles anteriores. Perda de massa óssea, perda de massa magra, alteração de colesteróis, alterações de pele, dificuldades cognitivas. Essa mulher, gente, é muito comum que ela apresente melasma, tá? Ah, Natasha, mas eu nunca tive mancha na pele. Mas com a menopausa pode ter, tá? Porque ela traz disfunção de melanócitos. Mais uma vez, o Teracem duplando com o hormona brilhantemente aí, tá? Também trouxe o manejo para vocês. Contraindicações e precauções. Quem que não pode tomar o hormona? A mulher que tem hipersensibilidade ao urucum ou açaí, as mulheres que estão tentantes, gestantes e lactantes. Ah, Natasha, mas eu ouvi que tem médico que usa o hormona para mulher engravidar. Gente, o que engravida não é o hormona, ninguém é criança aqui, eu não preciso falar, né? Não é o hormona que vai engravidar essa mulher. É ela ter práticas com o equilíbrio hormonal em dia. O equilíbrio hormonal propicia uma gestação. O hormona não, o que acontece é que o hormona contribui para o restabelecimento hormonal. Mas vamos lembrar que o hormona foi desenvolvido para mulheres no climatério, tá? Eu não tenho testes em mulheres que estão buscando fertilização ou gestações. Ah, Natasha, mas funciona? Tudo bem que funciona. Algumas pessoas usam, mas a gente não oferece suporte ou direcionamento ou materiais nesse sentido, tá? Porque não é o posicionamento de produto e a gente nem tem pretensões de fazer estudos nesse sentido por enquanto. Pacientes que estão tomando tamoxifeno, clomifeno, anastrozol ou pietra, sei lá, qualquer antiestrogênico ou antiandrogênico. Não pode. Não pode. Vai brigar pela ação, tá? Não pode. Paciente que toma Orlistat não vai metabolizar o hormônio direito. Paciente que toma varfarina, perigosíssimo. A varfarina não devia, na minha opinião, né? Não devia nem ser vendida em farmácia, devia ser um uso hospitalar. Enfim, mas no caso de varfarina e do lítio, a Natasha precisa muito usar, assim, totalmente em último caso. Tá, pode usar, só que tem que fazer um acompanhamento frequente com o profissional de acompanhamento, tá? Precisa fazer, principalmente do lítio, porque quando você melhora o metabolismo hepático, você pode mexer na concentração sérica. Combinado? Vamos lá.
Isotretinoína, Natasha, quem toma Roacutan pode tomar hormona? Jamais. Jamais. Na verdade, quem toma Roacutan não pode tomar nenhum produto da Aegis, porque quem toma Roacutan não pode consumir carotenoides, porque converte em vitamina A e da toxicidade, tá? Então, negativo, não pode. Não recomendamos o uso associativo a outros ativos de ação estradiol-like. O que eu quero dizer? Soja, maca, yan, dongquai, simifunga, sei lá, genisteína, não sei, qualquer coisa que tenha uma ação estrogênica forte, tá? Por quê? Porque vai derramar o copo. É aquela curva invertida. Você passa da conta, o teu corpo entende como exacerbado, ele começa a aromatizar para estrona. E é tudo que a gente não quer, porque aí começa a azedar. Aí não é bom. Então a gente não quer que aromatize para estrona. Não é para colocar com outros ativos antiestrogênicos, tá? Não associem nem na mesma cápsula, nem na mesma terapia, ok? Em caso de TRH, Natasha, paciente que faz reposição hormonal pode usar o hormona? Se houver um objetivo terapêutico expressivo, sim. Se ela já estiver ajustada e regulada, nem mexe, tá? Nem mexe. Melhor não mexer, porque é difícil de ajustar. Mas, Natasha, essa paciente, ela tá tomando a reposição hormonal, só que ela tá tendo melhora parcial e eu não quero aumentar o estrógeno dela na reposição, ou não posso aumentar por algum motivo, eu posso veja bem a palavra, eu posso complementar a necessidade estrogênica dela com hormona? Sim, completar a necessidade estrogênica. Se houver necessidade de estrógeno e não houver como repor com o que ela já está usando, você pode completar, tá? Mas nesses casos a gente tem que conciliar as dosagens para elas não brigarem e aromatizar para estrona, ok? Vamos para estudos e em seguida as nossas dúvidas para o nosso encerramento, porque eu sei que todo mundo aqui está cansado e amanhã sextou ainda, sextou, dezembrou, final de ano, festa, aquela correria gostosa de consultório, né? Todo mundo quer mudar de vida pro ano novo, então já sabe. Vocês já têm um novo ativo para conseguir usar no manejo desses pacientes desesperados de fim de ano. Veja bem, dá efeito rápido, ela já vai conseguir começar o novo ano como uma nova pessoa. A Márcia me mandou aqui no chat que ela já quer o hormona. Falando sobre os estudos, tá, gente? Esse estudo, a gente fez ele versus simvastatina, tá? É um estudo em animais. Essa artéria primeira aqui é o nosso grupo controle, é uma artéria que ela tá obstruída de propósito, tá? E durante 60 dias, se eu não me engano, a gente fez a administração de hormona para essas animais, né? São fêmeas. E esse foi o resultado que a gente obteve depois da suplementação com hormona. Natasha, mas e a simvastatina? Aqui, ó. Mas a artéria tá limpa. Mas olha como ela teve uma perda estrutural. Ela tá oval, ó. E a parede dela tá irregular. Ela perdeu o potencial de contratibilidade. É assim que dá ruim com a safena. Normalmente é com esse tipo de problema, tá? Nath, mas e se eu usar e se minha paciente usar simvastatina e ela quiser usar hormona? Seja para reduzir danos, seja para reduzir fadiga, seja para reduzir dores de cadeia posterior de membros inferiores, seja para reduzir falha de memória, seja para o que for. Ela tá no climatério, ela toma simvastatina e ela quer tomar hormona. Naquele esquema do hormona converter o colesterol em hormônio, será que vai dar errado? Não vai dar errado. Ó, aqui, esse quadradinho que eu tô circulando para vocês aqui, ó, foi uma ratinha que ela foi tratada com a simvastatina e o hormona, tá? Para mostrar que eu não tenho prejuízo terapêutico, muito pelo contrário, eu consigo até preservar melhor a estrutura da artéria, tá? Lembra que eu falei para vocês sobre os outros ativos que eles tratavam só alguns sintomas? Vocês lembram da época da febre do germe de trigo? Que era germe de trigo para todo lado. O germe de trigo, ele realmente ele tem uma ação estrogênica, né? Ele vai subir o estrógeno, só que olha aqui na veia o que acontece. Esse grupo, ele foi tratado com germe de trigo.
Ah, mas funciona e ajuda na menopausa. Tá, a simicifuga também ajuda, a mora também ajuda. Várias coisas ajudam, mas o que que resolve, certo? Tem aquilo que ajuda e tem aquilo que resolve. O que que resolve? É o hormônio. Ó o germe de trigo aqui, ó. A artéria ficou igualzinho obstruída, tá? Agora falando sobre o outro estudo que foi versus estrógeno e alendronato, tá? Rapidamente aqui para vocês. Níveis de estradiol com estrógeno, com hormona. Repondo dieteticamente, redefinindo como o meu corpo funciona. Só que se eu der uma dose ideal de estrógeno e eu der uma dose ideal de hormona, olha o perrengue acontecendo aqui, ó. Por que que tá menor o meu bloquinho de estradiol, de hormona com estradiol, do que o meu bloquinho só de estrógeno e o meu blocão só de hormona? Porque quando a minha gota derrama o copo e eu uso tudo em doses altas, o meu corpo se desespera e ele começa a converter em estrona. E aí eu começo a aromatizar todo esse hormônio que eu tinha aqui como estradiol e perder eficiência terapêutica, aumentando o colateral e pesando a metabolização desse paciente. Por isso, não pode usar altas doses de tudo junto, tá? Falando em peso do osso, tá? A gente pesou os ossos para entender se isso realmente redefinia ali o que a gente sabia sobre manejo de osteoporose, tá? Numa osteoporose já instalada. A gente induziu osteoporose para testar o comportamento do hormona. O hormona teve o gráfico de maior peso para densidade óssea. E aquele detalhe da pessoa que gosta da pesquisa, com menor variação, tá, gente? Esse tracinho aqui em cima, ele quer dizer a variação. Então, quanto mais distante tá essa manopla da base, quer dizer uma variação maior. Quanto mais coladinha ela tá, quer dizer uma variação menor. Foi mais uniforme. Certo? Agora, a imagem que todo mundo me pede para mostrar. Um osso com osteoporose, um osso tratado com alendronato de sódio, um osso tratado com uma reposição de estrógeno, que até então era um dos padrões ouro, um osso tratado com hormona. Olha isso aqui, gente. Não tem nem o mesmo padrão de cor dos outros cortes. Isso é um corte de trabécula do fêmur com 60 dias. 60 dias. O osso foi disso para isso. Em 60 dias. Isso aqui para isso aqui. Eu não tô falando só sobre reduzir o fogacho. Eu não tô falando só sobre controlar o humor dessa mulher. Eu tô falando sobre tirar ela de um período de vulnerabilidade, trazer mais autonomia, mais longevidade, fazer com que ela permaneça mais feliz e mais autônoma no climatério. Eu tô falando sobre reduzir o risco cardiovascular. Não é só sobre o que a paciente acha que ela vai estar melhor ou não. Não é sobre mascarar um problema, é sobre gerenciar uma fase de declínio, tá? Bom, pessoal, era só tudo isso que eu tinha para falar para vocês. E claro, chegou a nossa hora de hablar. Então, eu trouxe alguns feedbacks para vocês, né? Esse feedback era de uma paciente que ela teve câncer, mas ela já estava de alta, né? E aí ela começou a usar o hormona e ela teve, inclusive, uma remissão dos cistos de útero e ovário que ela tinha, que provavelmente era por alguma desproporção bioquímica, ou por inflamação, ou por desproporção hormonal, enfim. O médico dela ficou surpreso e ela levou o folheto. É uma nutricionista. O ginecologista dela ficou surpreso e ela foi lá converter o ginecologista dela pro hormona. Enfim, é uma experiência muito gratificante para ela.
Ela disse que a experiência é breve, mas que ela já está muito feliz, né? E tem outros também que eu trouxe para vocês, enfim, começou a fazer uso do hormonal há um mês e teve melhoras no quadro de menopausa, mas essa paciente também tinha lipedema e teve uma melhora absurda no lipedema, tá? Mulheres de predominância estrogênica. Uma outra paciente falando que, uma nutricionista falando que usa o hormona desde o lançamento há 2 anos atrás e tem ótimos resultados. Outra Nutri, que também é paciente, dizendo que não repõe nada, que está menopausada há 3 anos e usa 1 grama de hormona. Lembra que eu falei para vocês ali do epicentro? Tá melhorando, inclusive, a densitometria óssea dessa mulher, que é impressionante, que é o que a gente realmente busca, né? Uma melhora além da expressão de ambiente ali. Eu prescrevi para uma paciente que estava com 0 libido e muitos fogachos, sem energia. Depois de 1 mês de tratamento, ela tá ótima. Então, são feedbacks como esse que a gente vê recorrente no consultório e na Aegis e recebe todos os dias. E agora, antes de convidar vocês a compartilharem as experiências de vocês com a gente, seja porque prescreveu o hormônio e deu muito certo, seja porque prescreveu o hormônio e você não conseguiu o resultado que você queria, para a gente te ajudar a tatear esse caso, seja porque você gostaria de prescrever e ainda tem uma dúvida que trava essa prescrição, eu queria que o Ivo desse um recado para vocês, tá? Olá, gente. Querendo ver com vocês aí. Não sei, eu acho que vocês não estão me vendo, né? Apesar de eu ter liberado a câmera, tá aparecendo, Nath? Deixa eu liberar aqui para daí todo mundo me ver também, né? Tá aparecendo sim, a Sara já mandou ali Então tá no bom, chat. vamos lá. Boa. Bom, Sara, que bom que você conseguiu permanecer aí. Que bom, que bom. É isso aí, boa. Pessoal, é o seguinte, a gente, como a Nath mostrou para vocês, a gente tem recebido diversos relatos de caso, testemunhos, muitas das vezes até de vocês mesmos, né, como utilizadores dos nossos produtos. E a gente está querendo estimular isso daí de uma maneira que aconteça e que a gente possa perpetuar, a gente possa fazer a corrente do bem no sentido de levar essa informação para cada vez mais profissionais, para que esses profissionais possam beneficiar cada vez mais um grande número de pacientes. Para isso, eu peço que vocês entrem em contato comigo aí na apresentação da Nath, tem o QR Code, que esse daí vai direcionar exatamente para o meu WhatsApp. Todos aqueles que queiram trocar ideias sobre situações, contar uma história bacana que a gente tenha com o uso de alguns dos nossos produtos. Óbvio, aqui a gente está falando principalmente de hormona, mas isso daí podemos estender para todos os demais produtos, né? Para a Chronic e para a Terracem também. Todos vocês que queiram compartilhar, entrem em contato comigo, porque a gente vai, de uma maneira bastante estruturada, começar a fazer isso daí. Não adianta chegar e, sabe, colocar só uma mensagem rápida. A gente quer começar a aprofundar cada vez mais, como a Nath, no início da apresentação dela, ela falou, a gente está construindo ciência. Para construir ciência, e vocês sabem o quão difícil é isso, né? Para a gente construir ciência no Brasil, a gente precisa se unir. E é nesse sentido que a gente está entrando em contato com vocês, pedindo, solicitando que vocês compartilhem essas experiências com a gente, tá? Uma vez que vocês entrem em contato conosco, né, especialmente aí falando contato comigo, a gente vai organizar essa compilação de dados. Se vocês precisarem, a gente pode disponibilizar produto, inclusive, para alguns relatos de caso. A gente vê como fazer isso daí, fazer o envio de box de tratamento e assim por diante, porque é muito importante que a gente comece a ter isso daí de uma maneira estruturada e não simplesmente com depoimento. Uso o produto há 2 anos e o produto tem funcionado. Não, mas vamos um pouquinho mais com profundidade, com um pouquinho mais de... Até porque isso direciona depois o tato de novos profissionais, para que eles tenham respostas terapêuticas assertivas para os pacientes. Eu sempre lembro do meu começo.
como era difícil para mim lidar com dosagem, porque eu ficava esperando outro profissional usar a mesma dosagem num caso semelhante para eu ter a segurança de usar. E eu tenho certeza que muita gente é assim. Esse ponto que a Nath está falando é importantíssimo para a gente começar a ter uma visão do potencial que o produto tem. Não é porque a grande maioria acaba fazendo prescrição de 250 miligramas por cápsula e faz o uso 2 vezes por dia, que isso daí é uma regra geral. A gente está falando de cada um são indivíduos. Vai ter gente que vai precisar de 600, vai ter gente que vai precisar. E quanto mais informação a gente conseguir trabalhar, melhor vai ser para quem? Para o paciente. Isso daí eu acho que é o mais importante. Então, por favor, pegue o QR Code aí, faça um print da tela, entre em contato e a gente vai organizar isso daí de uma maneira bem, bem bacana. Maravilha, maravilha. Gente, foi muito bom estar com vocês hoje, apesar da nossa intercorrência técnica aqui com o link, mas quem sabe faz ao vivo, né? Deu certo. A gente conseguiu chamá-los e contatá-los a tempo. Então, eu queria, antes de mais nada, me despedir do pessoal que precisa sair da chamada, porque eu sei que já está tarde, a gente extravasou o nosso horário. Então, meu muito obrigado a todos os profissionais que acompanharam a Aegis nesse ano, que começaram a utilizar os produtos e que têm interesse em mudar a vida dos pacientes deles através da ciência brasileira. É muito gratificante ter vocês com a gente. Como eu disse no começo, eu tenho o privilégio não só de amar o que eu faço, não só de fazer o que eu amo, mas de amar o que eu faço. E vocês podem ter certeza que toda vez que a gente desenvolve um produto, que a gente desenvolve um material, que a gente desenvolve uma aula, a gente está pensando na melhor abordagem terapêutica possível para que vocês possam repassar a mesma destreza e o mesmo conhecimento profundo que os pesquisadores encontram lá na bancada da Universidade Federal de Macapá, que fica em Amapá, que esse conhecimento ele possa perdurar e ser impactado lá dentro da sala de consultório de vocês. Então, meu muito obrigada, pessoal. Eu tenho certeza que ano que vem será um ano muito próspero e possamos continuar trabalhando, fazendo a diferença na vida dos pacientes com novos recursos. Fica o spoiler, quem pegou, pegou. Então, teremos lançamento de produto ano que vem. Fiquem espertos. Não vai ser só um produto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O pessoal que está pedindo material, pessoal, vocês conseguem por esse QR Code que está na tela também, tá? A gente manda todos os materiais que a gente tem, inclusive esse guia atualizado. E, gente, agora, quem se sentir confortável nos próximos 10 minutinhos aí, quiser abrir a câmera, quiser abrir o microfone, quiser fazer pergunta, ou quiser mandar pergunta no chat, como eu vi que algumas meninas já mandaram, sintam-se à vontade, tá bom? Ô, Luciana, imagina, eu que agradeço. Obrigada, Maria. Obrigada, Sandra. Obrigada, Bárbara. Vocês são incríveis, meninas. Obrigada. Pessoal, lembrando que quem não recebeu ainda esse material, esse guia prático de prescrição, que foi o material que eu usei como recortes na aula, pode solicitar por esse QR Code, porque a gente também trouxe algumas outras fórmulas, ou fórmula de associação, ou fórmula de protocolo, para a gente usar com alguns casos em específicos. Então, a paciente que tem ali uma predominância de distúrbios vasculares, a paciente que tem uma predominância de problemas cognitivos, aquela que tem um problema maior com gerenciamento do peso, aquela outra que tem um problema maior de insônia. Lá no guia prático, vocês vão achar todos esses protocolos e o tipo de manejo que vocês podem usar com essas pacientes, tá bom? Bom, gente, então, obrigada ao pessoal que fez as perguntas. Obrigada, Márcia. Eu respondi sua pergunta lá, mas se ficar qualquer dúvida, pode chamar a gente, tá?
Muito, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Elaine. Obrigada, Nadima. Pode chamar, Sara. Pode chamar lá no QR Code. Márcia, pode chamar nesse QR Code que está aí na tela e a gente manda o guia prático de prescrição para vocês todas amanhã, tá? Para quem não recebeu ainda. Eu é que agradeço, Luciana. Obrigada, muito obrigada, viu? Gente, uma excelente noite, um próspero ano novo para vocês, um Natal extremamente fraterno. Que essa chama de prosperidade brilhe muito para vocês em 2025 e eu espero ter vocês de novo na primeira mentoria do ano, que vai acontecer já para abrir o ano na primeira semana de fevereiro, tá bom? Um beijo, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Gregória. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, Elaine. Obrigado.